Olá, menina! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Menina Nem Te Conto. Como você sabe, a gente está no mês especial Dia das Mães. Você já sabe quem são nossos convidados, eu tenho certeza, porque você leu e clicou nesse vídeo. Primeiro, eu queria Mais te pedir... triste se elas falarem que vieram só porque elas viram quem era, né? Não pela gente, né? Fala pra gente nos comentários que você ama a gente. Estamos carentes. A gente tá carente. Fala que você ama a gente, que você curte a gente, sabe? Como que é? Eu vou fazer até um coraçãozinho pra você dessa geração. Mas brincadeiras à parte, mas não. Curte esse episódio, comenta, compartilha com a sua mãe, com a sua família, com seus amigos, com os irmãos. Pode compartilhar com todo mundo. Especial Dia das Mães está liberado. Também, Pode compartilhar com os meninos também, porque eles também têm mães e já passaram por todas as situações. Se você não assistiu o primeiro e o segundo episódio, volta lá, assiste. É muito legal. Tenho certeza que no primeiro episódio você vai se identificar. Muito. E no segundo, a sua mãe vai se identificar. Mas volta lá e assiste, porque tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Bom, como você já sabe, ela já apareceu aqui, eu tô com a minha amiga Tassi. Cara, a gente tá carente de atenção. Coloca aí, amo você, tia Tassi, nos comentários. Por favor, ó. E como você sabe também, a gente tá aqui com uma mãe e uma filha muito especiais, eu vou começar pela mãe, que é a Cris. Oi, gente. Tudo bem, Tudo Cris? Vem, Cris. Oi. Que é mãe de 4. Mas eu não vou falar o nome, que eu vou me confundir das meninas. E tô aqui com a Alanis, Oi, meninas. filha da Cris. Vocês estão bem? Graças a Deus. Vocês sabiam que a Alanis é filha da Cris? Nem parece, né? Você Uma já do lado deve da ter outra. visto a minha mãe nos corredores da igreja e ter pensado que era eu. Eu sou conhecida como a mãe da Alanis, né, gente? Todo mundo sabe meu nome. Vai mudando agora a geração. Vai ser a mãe do Alisson, Da Bela, da Rebeca. Mas muito bom ter vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um papo que vai abençoar muita galera. Sim, espero. Bom, o tema de hoje é Somos Amigas. E a minha primeira pergunta é, vocês são amigas mesmo, né? Sim, Te convidou somos. certo. Senão a gente encerra o episódio. Não. Passa lá os créditos, de favor. Já pode Best encerrar. friends Foi forever. muito bom receber você. Brincadeira. Mas brincadeiras à parte, mas como é que é o relacionamento de vocês, de mãe e filha? Agora que elas não é mais uma adolescente. Olha, eu acredito que o nosso relacionamento é muito bom, porque a gente se entende, a gente conversa, a gente, sabe, sempre está, né, tentando uma ajudar a outra. A Alanis é minha amiga, porque eu confidencio coisas para ela assim que eu confidenciaria para uma amiga que não é minha filha, né? E eu gosto demais do nosso relacionamento, é muito bom. É muito bom. Gente, deixa eu te contar um negócio. A Alanis chora muito. Isso, e a mãe também. Se ela chorar no meio do episódio, Tô tá até tudo vendo. bem. A gente não trouxe o lencinho hoje. Olha, se vocês sabem que eu choro, imagina a minha mãe. Tem que aguentar todos os dias. As duas vão chorar, tá as 4 aqui Há chorando. 22 anos. E esse relacionamento foi assim, tipo, desde sempre, desde a adolescência? Como foi essa construção desse relacionamento? A Alanis te procurava, agora bastidores. A Alanis te procurava para conversar na adolescência? Então, na verdade, eu acredito que não foi da noite para o dia, né? A Alanis, ela sempre foi muito apegada ao pai, né? Desde pequena. Então, até eu tenho várias situações assim de muitos ciúmes da minha parte, porque ela corria tudo pro pai. E nem tinha um pra mãe, né? Então, foi uns poucos. E ainda era a primeira filha, E né? era a primeira filha. Só que, ao longo do tempo, houve essa necessidade, né? De eu procurar, eu tinha certeza, não, eu tenho que me aproximar, né? Então, a gente conseguiu ir construindo, ao longo do tempo, essa procura das afinidades que nós tínhamos, conhecer quem realmente ela era, né? E, tipo assim, sabe, eu acho que não foi, realmente não... Não foi do dia para noite, Não, né? não foi. Foi Uma muito, construção. assim, foi uma construção, né? Separando tempo para estar junto com ela, para fazer as coisas junto com ela. Então, eu acho que aí, conforme isso foi acontecendo, a gente foi fortalecendo a nossa Vai amizade, se abrindo, sabe? né? Foi se abrindo. E aí eu comecei a contar também coisas minhas, para que ela pudesse contar as coisas dela para mim, né? E aí isso foi
ficando natural. No começo era meio estranho, mas depois foi começando a ficar natural. Ela tinha necessidade de me procurar. É porque a principal coisa da amizade é a confidencialidade, né? Isso. E tem que ser recíproco, né? Sim. Não adianta você querer só que o seu filho te conte as coisas se você não demonstra que você também confia nele. Como seu filho vai confiar em você se você não mostra que você confia nele, né? Eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim para mim: você não deveria ir, mas eu vou deixar você ir porque eu confio em você. Sim. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito. E aí você fica naquela, né? Não vou fazer nada de errado porque minha mãe falou que confiava em mim. Então, vai construindo mesmo esse relacionamento de confiança, né? Sim, tem que ser verdadeiro, né? Sim. Não adianta fingir. Você tem que realmente se entregar àquele relacionamento, né? Independente se vai ter atrito ali, se você vai acabar levantando um assunto que eu vou precisar corrigir, ser mais, sabe, enérgica ali, a falar uma coisa, orientar. Não, independente, né? Ser amiga não tira a responsabilidade de ser não mãe tira, ali, né? Autoridade. Não tira. E isso é que é legal, porque quando você constrói esse relacionamento verdadeiro, que você mostra para ela quem você é, você tem que mostrar para ela que você é amiga, mas que você não deixou de ser mãe. E eu e a Alanis, a gente tem isso, porque ela é minha amiga, eu conto as minhas coisas para ela, ela me ajuda em oração, ela conta as coisas dela para mim, ela fala: mãe, me ajuda a orar por isso, e aí a gente ora, né, Alanis, a gente faz ali as nossas confidências, o que a gente quer de sonho e tudo, e mesmo assim, quando eu vejo que ela precisa ser orientada em tal assunto, eu não hesito, né? Eu vou, falo, e ela me respeita nessa postura, entendeu? Ela não confunde, ela não fala, né? Porque minha amiga, eu não vou ouvir, não vou respeitar, vou falar não. Não, ela é obediente, porque isso foi uma construção, né? Ao longo dos anos. Não foi uma coisa que chegou e aconteceu. Né? Você tem que ser minha amiga, né? Não, ela é minha amiga por prazer. Ela tem prazer de me contar as coisas. Se ela não me conta algo que está acontecendo com ela, eu percebo, ela fica agitada. Ela quer falar, entendeu? A Alanis é assim, ela não esconde nada, não. E para você, Alanis? Assim, desde nova, né, eu sempre tive muita dificuldade, assim, em falar, né? Como ela falou, foi uma construção. Então, eu sou assim até hoje, na verdade, eu tenho melhorado com o tempo, né? Mas, às vezes, alguma situação acontecia e eu não falava já na hora para ela ou naquela semana. Eu ainda ia guardando. Só que ela sempre percebia, né? Pelo olhar... Ela sempre sabia quando tinha alguma coisa errada. E aí, eu acabava que chegava uma hora e eu explodia, né? E eu tenho esse jeito, assim, que eu choro muito. Eu sou muito sensível. Então, às vezes eu ia contar para ela, às vezes não era nenhuma coisa ruim, né? Mas quando eu começava a falar, nossa, embargava emoção, tudo aqui, né? a garganta e tudo mais. Mas aí, com o tempo, foi melhorando, né? E eu comecei a confiar mais nela. E ela começou a mostrar isso para mim também. Ela contava as coisas dela para mim e confiava em mim. E eu comecei a achar isso surpreendente, né? Porque ela é minha mãe, mas ela também é minha amiga. Então, com o tempo, a gente foi construindo essa relação, né? E hoje, eu amo a relação que eu tenho com a minha mãe, hoje, principalmente, né? No tempo que nós estamos vivendo, eu amo. Eu chego, eu já conto, eu peço oração, eu peço sugestão, indicação, tudo. Com a minha mãe, eu amo isso. E é muito engraçado bom. que na adolescência parece algo absurdo, né? Imagina eu ser amiga da minha mãe. Não, minha mãe é minha mãe. Mas minha amiga é a fulana, né? Eu dou graças a Deus que a Alanis, na adolescência dela, ela já era minha amiga. E eu já era amiga dela, porque tudo que ela vivia... graças a Deus, ela não me deu muito trabalho, mas o que mais eu tive trabalho com a Alanis... Não deu muito, você entendeu, né? Ela assim, deu o que eu mais... Porque assim, vocês conhecem, a Alanis é uma fofa, uma né? bênção, é amor, né? A Alanis... A Alanis, ela não vê maldade. E na época da adolescência dela, então ela, às vezes as pessoas usavam ela, né? Como todo amigo faz até hoje. E graças a Deus, por a gente já ter construído nosso relacionamento, foi onde ela começou a falar para mim certas situações que ela não sabia lidar. Até porque ela guardava para ela e às vezes não queria magoar a pessoa ali. Aí ela sofria. Mas, graças a Deus, que por conta do que nós construímos,
ela desabafava, ela falava, e aí foi onde eu conseguia, sabe, aquela janelinha abertinha para entrar e conseguir orientar e conseguir ajudar ela. Então, eu gosto muito, assim, disso, sabe? Do que a gente construiu, dessa liberdade que a gente tem. Ela tem liberdade para falar o que ela quiser comigo. E eu também. Eu tenho certeza que se eu chegar hoje e falar assim, filha, vamos conversar, ela sabe quando eu estou precisando conversar. Porque, às vezes, tem coisa que eu falo para ela que eu não falo para nenhuma amiga minha. É só para ela. Eu fico pensando, né, que uma vez uma adolescente veio conversar comigo e ela começou a contar a situação e eu ficava assim, na minha cabeça, Senhor Jesus, o que eu vou responder para ela? Meu Quem Deus, nunca, né? me dá Líder de adolescente. me dá sabedoria para orientar, para instruir, porque eu não sei. E aí eu fico pensando no lado mãe, né? Que acho que a mãe deve fazer a mesma coisa, né? Senhor, me dê calma para eu não matar, para eu não bater. Mas que foi muito legal também na adolescência é que ela sempre me contava experiências que ela tinha vivido na adolescência dela e é muito legal, porque ela sempre falava assim, nossa, Alanis, na minha adolescência eu era igual a você, com esse sorrisão, e aí eu acabava guardando as coisas pra mim, e assim, eu comecei a ver que muito que eu sou, ela também já passou, e nada melhor uma pessoa que Aí já você passou pensava, por essa tem experiência. esperança para mim. Se ela conseguiu, eu vou conseguir. E ela passou por essas experiências, ela venceu e ela pode me ajudar, né? Então, assim, E os eu ainda conselhos falo, dela eu não sei se você vai se recordar que eu sempre falava assim para ela, ainda você, minha filha, foi criada, né? Nós estamos te instruindo. Eu cheguei para Cristo na minha adolescência. Sim. Então foi mais difícil, né? Eu não conhecia nada, não sabia, estava aprendendo. Aí não tinha aquela força que eu precisava ter, aquele ensinamento. E ela tinha. E uma coisa legal que... Volta aí um capítulo anterior, que a Camila comentou também, mostrar para o seu filho que você errou. Sim. Né? Olha, na minha adolescência, eu tô te falando para não fazer isso, porque quando eu era adolescente eu fiz. E aí aconteceu assim, assado. Então não vai por esse caminho. E eu não tenho vergonha, viu? É. Eu sempre conto e eu falo das consequências que eu vivi daquele erro. Eu falo, eu espero que vocês não tomem a mesma decisão. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, independente que às vezes o pai tem aquele receio, não, vou contar, meu filho vai achar que eu fui quem, né? Não, tem que mostrar através das experiências também, né? Para mostrar que nós somos seres humanos, né? Nós estamos sujeitos a erro, né? Sim, e se for pensar também nos pais adolescentes que a gente tem hoje, acho que uma grande maioria não cresceu na igreja, né? Tipo, sim, não. Eu acredito que é a minoria, né? Que teve uma infância na igreja, que, né, e tudo mais, adolescência. Então, plantou coisas lá no passado que eram relacionadas ao mundo, não eram pautadas na Bíblia. Já peguei conversa já de pai, tipo, nossa, mas como que eu vou falar, tipo, para não namorar na adolescência se eu namorei, sabe? É você ir lá, abrindo o jogo e falando, olha, a partir do momento que eu conheci a Cristo, tudo a minha vida é pautada na Bíblia, né? E igual você falou, eu fiz decisões, mas você tem as suas escolhas, né? Espero que você escolha certo. Então, essa liberdade, né? Realmente de mostrar. Sim, é isso mesmo. Isso, eu acredito que direciona, né, o adolescente para o que ele tem que fazer de correto, né? Porque se ele tem uma experiência, ele vê o pai falando de uma experiência, olha, o pai é verdadeiro, meu pai, minha mãe, né, tá falando que ela viveu aquilo que não foi bom. É claro que eu vou sempre me lembrar quando eu for passar por aquele momento ali. E vai me ajudar, vai me direcionar a tomar a decisão certa, né? Sim. E não tem que ser uma vergonha, né? Para o pai, vou mostrar a minha fragilidade para o meu filho. Muito pelo contrário, é mostrar que você é forte, coragem, né? Sim. É o coragem. quanto você foi fraco naquele momento, mas até onde isso te trouxe, né? E olha, hoje eu tô aqui, Deus me colocou na sua vida para te mostrar que não vai por aí que vai dar errado. Sim. Ou vai por aí porque, comigo deu muito certo. Então, vamos tentar assim. E acho que uma coisa também que acontece muito com os pais, né? Colocar nos filhos, querer que os filhos façam aquilo que não deu certo para eles. Sim, esse é o maior. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que é você. Na próxima pergunta. Sim, do desafio, né? Para mim, assim, é o maior desafio. É eu olhar para a Alanis e falar assim, a Alanis é a Alanis. Ela não sou eu. É. E respeitar,
sabe? E assim, se preocupar que eu tenho que ouvir, não só falar, né? Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender o que ela está sentindo ali, porque o direcionamento da vida dela talvez não vai ser o mesmo que o meu. A gente sabe disso, cada um vai ter uma escolha, por exemplo, na profissão, em tudo, Cada nos uma tem ministérios, história, né? é outra história, né? E a gente acaba querendo que o filho tome a decisão, Reproduza. né, que eu tomaria. Ai, se fosse, porque hoje eu sou madura. Então é claro que eu vou pensar rápido no que seria o certo, mas ela não é, mas ela precisa aprender, né? Então acho que esse é o maior E desafio. são com os erros que aprendem, né? Maior de todos é respeitar esse momento e olhar para ela e falar, ela é a Alanis, não é a Christian. E como filha, Alanis, qual é o maior desafio? Como filha, eu acredito que seja ouvir, assim, porque muitas vezes não vai fazer sentido para você na hora. Muitas vezes, não vou falar que, eu sempre ouvi minha mãe e ok, concordei, fiquei feliz. Não, às vezes não faz sentido para você na hora, aquela orientação, aquela bronca, aquela exortação, não faz sentido para você na hora, porque você está querendo fazer a sua vontade, aquilo que você acha que é certo, né? Então, um grande desafio é você... Tá todo mundo fazendo. Exatamente, tá todo mundo fazendo, então se todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer também? Então, eu acho que o maior desafio é você parar, ouvir ela e pensar, poxa, se a minha mãe está falando, é porque com certeza ela já viveu, ela tem mais experiência e ela também tem uma autoridade na minha vida, né? E eu devo a honra a ela, né? Então, o maior desafio é você parar e ouvir, você ter empatia também, se colocar no lugar dela e entender que, poxa, não, calma, deixa eu... Uma vez eu escutei uma frase do pastor Jorge que ele estava falando em relação à pregação, mas eu acho que se aplica para tudo. Que ele falou que quando o pastor estiver pregando e você não entender o que o pastor está pregando, não questiona ele, ou não fala que ele está errado. Vai orar e vai entender o que ele estava querendo dizer. Por que ele estava falando aquilo? Pede para Deus esclarecer e te mostrar o porquê daquilo tudo, por que aquilo está acontecendo, né? Então, acho que a gente pode trazer para essa realidade também de mãe e filho, né? Por que a minha mãe está fazendo isso comigo? Deus, me mostra por que todo mundo vai, mas a minha mãe não me deixa ir. Tem algum propósito nisso, né? Eu já ouvi uma vez uma adolescente falar assim, mas a minha mãe acha que eu sou empregada, eu não posso fazer nada porque eu tenho que cuidar da casa. Mas entende qual é o contexto, né? Às vezes o contexto é porque a mãe do seu amigo não trabalha e a sua mãe trabalha. Então, a sua mãe precisa que você ajude mais dentro de casa. E a mãe do seu amigo não, ela está ali todo dia, então não precisa dessa ajuda. Então, acho que um dos maiores desafios também de ser filho é a empatia mesmo. Que é você tentar olhar para sua mãe, olhar para os seus pais. Por que não? Por que não pode? Por que tem que ser assim, né? Com os outros. Não ficar comparando, né? Como você falou. Porque a sua mãe, ela é única. Deus fez ela unicamente para ser a sua mãe e ela tem o jeito dela. Então, é essa questão, a empatia, sabe? Você olhar para sua mãe e você admirar ela. Mesmo que naquele momento você esteja morrendo de raiva, você não entendeu aquela bronca, mas com certeza um tempo depois você vai entender o sentido daquilo. Você vai viver e você vai falar, minha mãe estava certa. Ou talvez realmente não faça sentido, mas não vai ser você com as suas próprias mãos ali de filho que vai convencer a sua mãe de que está errado. Tem esse lado também. Porque às vezes pode ser que ela realmente esteja errada, mas não vai ser você que vai convencer. Então, bico fechado. Vai para o seu quarto, né? Vai orar e fala, Senhor, mostra para ela que ela está errada, né? Ou me mostra o porquê, como convencer, como mostrar para ela que não é assim, né? É igual aquela frase também, quando você for mãe, você vai entender. A mãe, ela com certeza tem muitas preocupações. Por exemplo, a minha mãe é mãe de 4. E eu sei, gente. Ela tem muitas preocupações. Então, por mais que às vezes ela esteja errada em alguma coisa, mas não foi com a intenção errada. É porque ela se preocupa e ela ama. E ela quer ver o bem dos seus filhos, né? E a gente também tem hora que a gente dá umas vaciladas, com né? certeza. Tipo, você vê que a sua mãe tá brava com o filho. Nossa. E você vai cutucar, aquela ditado, né? Cutucar a onça com a vara curta, né?
né? Já tá brava, aí você leva a patada de graça. Com Não certeza. vai falar, você tá vendo que ela já não tá brava, não tá no dia bom. E aí você vai falar, tá vendo? A minha mãe me dando patada, porque meu irmão que fez o negócio e eu que levo a patada. Eu entendo Deixa bem eu falar disso. depois. Eu também entendo, porque eu tenho mais 2 Mas eu irmãos em aviso, eu casa. falo, agora não. Ela sabe. Agora, Mas mesmo assim, agora mesmo não. Mas sabendo, já acaba mas tocando já- a gente vai lá e Hora que vacila. tem que ser aquela hora, né? Tem um ponto também sobre isso, né, que vocês falaram. Uma que a Cris falou, que é olhar para a Alanis e entender que ela é a Alanis, e olhar para a mãe e realmente entender, né, a palavra que a mãe fala. Teve uma experiência de outra pessoa, não é minha, mas era uma pessoa que estava querendo trocar de emprego e foi conversar com os pais, e aí os pais orientaram, falou que achava que não era bom aquele momento, sabe, para troca de emprego. E aí essa pessoa ela meio que entrou em conflito, tipo, e agora? Se eu falar que eu vou estar desobedecendo a minha mãe, a Bíblia fala que é para obedecer. Então, chega um momento de maturidade do filho também, isso já foge da adolescência, tá bom? Adolescente tá ali crescendo em maturidade. Onde você vai conseguir olhar, honrar seus pais e entrar em consenso com eles também, entendendo quem você é também, né? Dentro da sua maturidade. Então, acho que ali na adolescência você está construindo, ouvindo a sua mãe, porque você tem que entender que você não é maduro o suficiente. Mas quando chega na juventude, porque essa amizade vai durar, né, até para a vida. Então, nem sempre você vai concordar com a sua mãe, nem sempre a opinião da sua mãe é a opinião que você quer levar, e tá tudo bem discordar, desde que, claro, né, seja debaixo dos princípios bíblicos e tudo mais, mas ter esse relacionamento, né? O relacionamento ele não é feito só de, ok, sim, tudo bem, mas também é feito de confronto, De conversa. de sentar na mesa Sim. e falar, mãe, eu vou tomar essa decisão, porque eu acho que é melhor para mim hoje. Então, é difícil, né? Relacionamento é difícil e a gente precisa aprender a lidar. Sim. E a última pergunta aqui para a gente já ir para o final do nosso podcast é: quais dicas vocês dariam para uma mãe que está assistindo que quer ser amiga do adolescente, de uma adolescente que está assistindo e quer ser amiga da mãe? Quais dicas? Começa. Como filha. Ops. Conheça a sua mãe, né? No outro podcast que você vai assistir, tá bom? Anterior. Elas vão falar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor, mas eu acho isso muito legal, né? Porque as linguagens do amor da minha mãe são diferentes da minha, assim, né? E é muito bom você conhecer, é muito bom você conversar. Só que, Alanis, eu não consigo, eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu me sinto constrangida. Ajuda ela, por exemplo, ela tá lá lavando a louça, vai lá secar a louça e puxa um assunto, puxa um papo, conversa, sabe? Pergunta como ela tá, como foi o dia dela. Criar esse hábito de conversar também, de se interessar também como a mãe está, de saber se ela tá bem, se ela tá cansada, se ela precisa de alguma coisa, sabe? Com certeza vai fluir muita coisa diante disso, né? E no caso, por exemplo, lá em casa, a linguagem do amor, a primeira linguagem do amor da minha mãe é serviço, né? Acho que é de toda mãe, né? Pois é, mas é serviço e tempo de qualidade, né? Minha mãe gosta muito de conversar. Nossa, tanto quando ela começa, minha filha aí vai longe. Mas, então, eu entendo que, por exemplo, se eu for pra cozinha com ela, enquanto... Eu posso chegar ao trabalho, assim, super cansada, morrendo. Mas se eu for pra cozinha com ela, enquanto ela estiver cozinhando, e ajudar ela com o básico ali, vai ser um tempo muito precioso, porque a gente vai conseguir conversar, a gente vai conseguir dar risada. Por mais que antes eu estivesse pensando, poxa, mas eu tô muito cansada e eu não vou conseguir ter um tempo proveitoso com ela. Mas não, sempre flui, é sempre muito bom, né? Então, conheça a sua mãe, entenda como ela se sente, vai percebendo aí nos detalhes e tente construir essa amizade com ela, né? Não esse espere relacionamento. só da mãe, né? Exatamente. Às vezes o adolescente fica, mas a minha mãe não conversa comigo. Mas você conversa com ela? Né? E o relacionamento é isso, é você construir a conversa, né? Não é só de uma pessoa. Então, se minha mãe tentar, só minha mãe tentasse, não ia dar certo também. Eu preciso tentar também me esforçar. Então, eu acho que conversar e se conhecer é a chave
para tudo, né? Por mais que ela seja sua mãe e você acha que você conheça Eu vou entrar num assunto que pode ir muito mais além, mas assim, a gente tem que entender que as pessoas também têm passado, né? Sim. E às vezes, por exemplo, vamos supor, a Christian às vezes tinha uma mãe que não tinha esse relacionamento com ela. Então, para ela construir isso com a Alanis é mais difícil ainda, Sim. né? Sim. Então, às vezes a Alanis já gosta de conversar, mas a Christian não tinha isso. Então, você entenda também esse outro lado, né? Sua mãe também tem um passado, seu pai também tem um passado. E eu acho que, assim, quanto mais velho, ainda era mais complicado, né? Porque a gente vê que, assim, os nossos avós, Tinha tataravós... outro padrão, né, de não tinha relacionamento. muito... É difícil você ver alguém que fale assim, não, eu era amiga da minha avó, eu era amiga, né? Bem Não mais tinha difícil, muito bem mais esse difícil. relacionamento, né? Eu acho que era mais rígido, né? Sim. Então, entenda também qual é o passado dos seus pais, né? Ou o momento que ele está vivendo. Não cobre tanto. É igual a Alanis falou da linguagem do amor, né? A linguagem do amor da Alanis é palavras de afirmação e toque físico. Ela gosta muito de abraço, né? E eu já Verdade. quem é que não, né? Já percebeu isso? Mas eu não vivi isso. Porque minha mãe nunca foi de abraçar. Então, eu não tenho isso comigo. Então, ela sabe, eu não ligo. Mas ela vai lá e ela insiste, ela Aí, vem, às ela vezes eu abraça. Mas Ela... a pessoa não abraça de Mãe, me abraça direito, mãe. Ela Pelo fala, amor de Deus. me abraça direito. Eu vou lá e abraço. E sabe, assim, e a palavras de palavras de afirmação, de falar, de incentivar, de dizer o quanto ela é preciosa, de quanto ela é importante, né? Conversar de tudo que está vivendo na vida dela. Eu também tive essa dificuldade, é como você falou, né? Todas as gerações vão ser diferentes, né? E lá atrás, com a minha mãe, talvez ela não tenha tido isso com a minha avó. E talvez ela não conhecesse. E por eu não ter não tido... tinha também todo esse Mundial, isso, né? não tinha, que a não gente tinha tem esse monte hoje, de não conhecimento tinha aí, isso, né? E assim, por ter essa dificuldade, é porque eu quis construir isso com a Alanis. E tenho construído com as minhas outras meninas, com o Alisson. E assim, eu me preocupo com isso. Eu quero, assim, ter esse relacionamento, que um dia, mesmo casados, eles possam me procurar. Sim. Sabe? Eu possa ser uma referência na vida deles, sabe? Vou perguntar primeiro para minha mãe. E a gente vê Sabe? que às vezes os pais, já ouvi de muitos pais assim, né? Ah, mas meu pai nunca me deu isso. Ok, mas talvez o seu filho precise disso. Sim. Porque você é diferente do seu filho. A gente está vendo, vocês são amigas, estão sempre juntas e a linguagem de amor é totalmente diferente. Sim. Sim. Né? Então, às vezes, a Christian ali não precisava de um abraço, porque essa não era a linguagem de amor dela, mas a Alanis precisa. Eu me recordei Né? até de uma situação, posso contar? Pode. Não sei se você lembrar de Itupeva, que a Alanis precisava falar algo lá em Itupeva, na outra igreja, quando ela foi ministrar lá, e ela não estava achando umas fotos que ela precisava levar. E eu não sou muito sabe assim, daquele carinho que ela... Não sou, de abraço e tal. E naquele dia, ela estava muito triste, eu conversei com ela, fiz a minha parte, mas eu percebi que faltava algo. Aí eu entrei para o meu quarto, eu escrevi uma carta para ela, né? E coloquei dentro da sua bolsa. E aquela carta foi tudo para ela. Que, assim, eu pude escrever ali, né, falando tudo que ela significava para Deus e que, independente dela ter achado aquelas fotos ou não, que o Senhor não ia deixar de operar naquela tarde, né, ali com os adolescentes. E eu vi ali, sabe, como é importante a gente conhecer o filho. Eu vejo isso hoje, gente. É muito importante. Então, nesse relacionamento que eu tenho com a Alanis, graças a Deus, conhecer, saber qual é a linguagem do amor, sabe? Isso me ajudou. Me ajudou demais, eu acho que a oração demais. também faz toda a diferença, Então, né? sabe? Então, assim, como você tinha falado, né? Fez a pergunta para ela, eu vou responder sobre as dicas, né? Que eu gostaria de dizer às mães. Mesmo você aí, mãe, né? Que me assiste aí agora, junto com a sua filha... Se você não conseguiu construir esse relacionamento ainda, eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Que não... Enquanto tem vida, dá tempo. Dá né? tempo, gente. Assim, se for necessário, larga tudo. Larga tudo, se dedica, porque eu creio que se você buscar em Deus essa direção, se você falar, Senhor, eu conheci Jesus agora,
né? Sou nova assim, de conhecimento ali na palavra de Deus, eu não sei muito ainda, nem li a Bíblia toda, não, mas dá tempo. Porque o que assim, é mais importante é a dedicação, é o tempo, aquilo que você vai fazer com o filho, e não importa em que momento vai ser. O que importa é a intensidade com que você vai fazer isso, né? Então, se você quer a sua filha, aí sua amiga, né, que ela conta tudo para você, que você conta tudo para ela, investe tempo, né? Sai com ela para tomar um sorvete, né, Alane? De vez em quando a gente faz isso, vai pro shopping, mas assim, de verdade, às vezes a gente precisa deixar a nossa vida. Ou vai no mercado fazer compra. Vai fazer compra, né, Alane? Faz a lista aí, Que vamos, seja, sabe? né? Que seja. A gente pode incluir na nossa rotina. Sim. Não, sabe? Eu acho que isso vai dar certo para qualquer um que decidir hoje. Porque o que acontece? Às vezes a gente vê mães que, tipo assim, já tá com 12 anos, não dá mais tempo. Já perdi, já né? perdi. Já passou o tempo. Ai, não me obedece mais. Ai, nossa, não me ouve mais, grita comigo, ou o que seja. Não tem tempo perdido, sabe? Eu acho que começou agora, algum fruto vai ter. Só que o que vai ser diferente? A forma como você vai fazer isso? À luz da Bíblia, né? Pedindo direção para o Espírito Santo ali. Eu tenho certeza. Você mudar o teu relacionamento com o teu filho, primordial é o teu relacionamento com Deus. E aí isso vai refletir, né? Dentro da sua casa, o Senhor vai ali te direcionando, porque é o que eu tenho pedido, porque a gente vê o mundo como é que tá, né? Então tem horas que eu fico assim, Senhor, só o Senhor para me dar graça, só o Senhor para me direcionar o que fazer, como falar, porque tem horas que eu também não sei. Não é porque eu tive a Alanis na adolescência, que hoje é uma jovem, tenho mais 2 adolescentes dentro de casa, né? E mais uma que está aí a caminho, daqui a uns anos. Mas eu tenho hora que eu não sei o que fazer. Mas o Senhor vem e me direciona. Direciona o meu esposo, me ajuda ali que está junto comigo. E às vezes numa situação assim, nada a ver, né, Cris? A resposta vem. A resposta vem. Às vezes através até de um louvor, sabe? O Senhor vem e enche o coração. Então, eu acho que o que eu poderia dizer, essa dica, sabe? É Deus em primeiro lugar. Dá tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se precisar, largar a sua vida. Porque eu prefiro pensar assim, sabe? Eu quero encontrar meu filho lá no céu. Sim. Então, todo o que eu fizer aqui, sabe? Eu sei que vai construir isso lá e que ele vai chegar lá, então eu vou fazer. Sim. Não importa quanto tempo eu tenho que ficar sem dormir, quantos livros eu tenho que ler, né? Quantas vezes eu tenho que ir no shopping, sabe? Esses dias eu conversei com uma família e eu falei exatamente isso para eles. Eu falei, a primeira coisa que o teu filho tem que sentir é que ele é amado. Sim. Se ele sentir que ele é amado, que você se importa com ele, que você tá ali por ele, tudo vai mudar. Sim. Né? Vai mudar o jeito como o seu filho olha para você, a forma como ele conversa com você, a forma como ele se porta dentro de casa. Ele tem que sentir que ele é amado. É criar e às vezes o amor vai vir na repreensão. Sim, mas quando você cria situações intencionais dentro de casa até, e conforme você vai amadurecendo esse seu relacionamento com o filho, a repreensão ela vai ser encarada por ele de uma forma melhor. E acaba virando algo assim natural, né? Natural. Sim, porque porque você está construindo com ele aquele relacionamento, né? E assim, aquele momento dentro de casa, quando está nos estudos. Quantas vezes, né, Alanis, nós já sentamos lá, a Alanis está estudando os livros lá, que ela precisa estudar, eu estou ali, eu estou querendo saber o que está acontecendo, independente dela ser jovem hoje, gente. Sempre foi assim, até de adolescente. Eu quero saber o que está acontecendo. O que é que você está estudando? Participar, sabe? É ser amigo dos amigos. Né? Porque ser amigo dos amigos, mãe, não adianta. A gente precisa conhecer quem é que está andando com o nosso filho. A gente precisa conhecer os pais, né? Dos amigos dos nossos filhos. Porque lá em casa, ninguém vai na casa de pai, na casa de amigo que eu não conheço o pai. Na nossa época ainda nem tinha telefone, né? E nem tinha. Que agora você pode ligar e falar, meu filho tá falando que vai aí na sua casa. Ele tá indo mesmo? Você vai estar aí? Eu acho que são assim,
passos que os pais deveriam pensar, sabe? Que vai surtir um efeito grandioso na vida do filho. Isso daí vai mostrar para o filho o quanto que ele ama aquele filho. A princípio ele vai achar que ele não, vai. né? Mas Vai falar, depois você não me entende, deixa em né? paz, você não confia em mim. Mas às vezes eu ouço, mãe, fulano falou para mim que gostaria que a mãe dele fosse assim comigo. Tá com ele, vendo? tá vendo? Como você é comigo. Então, eu acho que o que falta aí, sabe, é buscar ser melhor a cada dia, né? Em Deus, com a direção de Deus. Porque isso aqui é uma passagem, né? E Posso a gente contar tem uma que situação que criar aconteceu? nossos filhos para Deus, né? Posso contar uma situação que Pode. aconteceu da vida dos outros alheia? Teve um sábado que teve uma festa e todos os adolescentes foram e o Alisson não foi. Porque ele tinha que ficar na escola bíblica. Sim, é regra. E aí eu perguntei pra ele, Alisson, você não vai? Ele falou assim, tia, eu vou depois da escola bíblica. Minha mãe falou que eu só vou depois da escola bíblica. Aí eu falei, sua mãe tá certa, ela entendeu, né? A escola bíblica é muito importante. Ele falou, também acho, tia. Não tem problema, 1 hora mais, 1 hora menos. O importante é eu ficar na escola bíblica. Isso. E aquilo encheu meu coração, porque eu falei, ele entendeu. Sim. Que não é porque a mãe dele é ruim, não é porque a mãe dele tá obrigando, é porque a mãe dele se preocupa com ele. E ele realmente, eu vi que ele realmente ficou assim, Aceitou, não né, aquela revoltado, obediência. sabe? Não. Porque todo mundo vai e eu não vou. E agora ele nem pergunta mais. Se tem uma festa, ele sabe. Mãe, dá para você me levar depois da escola bíblica? Ele sabe. E é isso que é importante, é você colocar no coração deles que eles façam isso com prazer, com amor, não é com obrigação. Entendendo o motivo, E né? entendendo o motivo, né? Que ele, uma hora, como ele mesmo falou, não vai fazer diferença se E ele é vai um estar lá. relacionamento, E isso ele é vai relacionamento. ganhar mais estando ali na escola bíblica, aprendendo o que está sendo ensinado E ali, pensar né? em quantos deles gostariam que o pai se importasse. Sim, e né? não, né? E tem muito que não se importa. Então, a minha dica é essa, sabe? Para os pais estarem mais atentos, né? A essa necessidade do nosso Tem filho que tá gritando. Sim, e o pai não tá vendo. É, Isso é muito triste. isso, é verdade. Bom, mas, né? Esse episódio Dá pra acho parar o que relógio? É um momento especial pra mim que não sou mãe. Então eu imagino pra você que a mãe tá assistindo esse episódio. Espero que você tenha sido abençoado. Adolescente parece que é dono de si, né? Fica se achando, mas o que ele mesmo quer é ali uma amizade, Sim. é um relacionamento, quer limites. Sim. E aprender a se relacionar com o filho e com a mãe é algo que a gente tem que levantar as mãos, dar graças a Deus, porque é um relacionamento que você vai levar para a vida inteira. E queria só deixar um recadinho. Você que é mãe, que está nos assistindo, se você tem essa dificuldade de ter esse relacionamento com seu filho, não sei como fazer, procura a gente também, né, da liderança dos adolescentes. A gente está aqui pelos adolescentes, primeiramente, mas também pela família, né? O relacionamento que você tem com o seu filho dentro de casa impacta aqui diretamente também no nosso ministério. Sim. Então, procura a gente, vem conversar com a gente. A gente vai, talvez, direcionar você para conversar com as pessoas corretas, mas a gente está aqui também por você. Sim. Não sobra sozinho. A gente está aqui. Mas queria agradecer. Muito obrigada, Alanis, Cris, por estar vindo aqui. A gente sempre brinca que só traz gente que a gente ama, sabe? Já entraram mais listinhas. Polêmica, assim, sabe? Essa frase, mas... Se você pensa que a gente não te ama, vai chegar a sua vez, tá bom? Brincadeira. Mas muito obrigada, viu, pela participação. Espero ter mais participações mais pra frente. Amém? E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido esse episódio. Espero que tenha abençoado sua vida. Fique com Deus e tchau, tchau.